Muito bem. Então, de novo, uma boa noite a todos vocês que estão participando. Eu agradeço muito, né, a confiança de vocês. Aqueles que tiverem, durante a aula, se puderem manter o microfonezinho desligado, tá bom? Que é para poder não dar interferência aqui, barulhos externos. A Angélica está com o microfonezinho ligado. Se você puder desativar, por favor, tá bom, coração? Aonde que desliga aqui, nego? Tem um íconezinho, um desenho do microfone, é só clicar aí, ó. Aí não vem para cá o som, ainda está aberto, tá? Muito bem. Embaixo. Aí, certinho, obrigada. Muito bem, gente. Eu vou pedir para vocês que estão aqui junto comigo, aqueles que puderem, né? Porque eu sei que tem gente aí que está na rua. Vamos fazer, antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer 4 respirações, tá bom? Nós vamos puxar bem forte pelo nariz e soltar devagar pela boca, como se estivesse soprando um canudo. Por que dessa respiração? Porque quando a gente vai fazer essa respiração, a gente entra no estado receptivo e aí ativa o sistema parasimpático, que a gente acalma e ajuda você a se conectar e entender melhor o que você vai ouvir, tá bom? Então, quem puder, vamos lá. Puxa bem fundo e solta devagarinho pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. E a última vez. Muito bem. Hoje a nossa aula, ela tem como tema, né? Vocês vão entender como se reconectar com a criança interior. O que é a criança interior? Na terapia sistêmica, boa noite, Elisete. Na terapia sistêmica, esse termo criança interior, ele é um conceito muito importante, porque está relacionado com as nossas experiências emocionais mais profundas, o que a gente viveu lá na infância. Tudo que a gente viveu na infância, durante a nossa fase de formação, que foi desde a barriga da nossa mamãe até cerca dos 6 anos de idade, tudo que a gente viveu durante esse período continua influenciando a gente até hoje. Influencia as nossas decisões, as nossas reações e até os nossos relacionamentos, mesmo a gente estando hoje na vida adulta, né? Então, essa ideia de que a gente carrega uma criança interior, para vocês entenderem que essa criança, ela tem as feridas dela, o medo, as carências, né? Tudo que foi traumatizante durante esse período, a gente carrega. Mas a gente também carrega o lado bom, que é o lado da criatividade da criança, o lado da alegria, da espontaneidade. Então, lá no passado, quando essa criança sofreu algum trauma, não importa pelo que foi, se foi por abandono, se foi por rejeição, se foi por meio de crítica, se faltou afeto para ela, tudo o que a gente passou durante o período da nossa formação, essa criança, ela vive dentro da gente e pede, está pedindo ajuda agora, gente, durante o nosso período da nossa vida adulta. E como que a gente sabe que essa criança está implorando, pedindo ajuda? Quando você começa a observar em você comportamentos, por exemplo, a pessoa que procrastina muito, pessoas que têm uma baixa autoestima, pessoas que têm dificuldade de se posicionar, pessoas que têm medo de rejeição, pessoas que vivem relacionamentos tóxicos, abusivos, pessoas que têm dependência emocional, sabe aquele sentimento, às vezes, que você tem de que você nunca é bom o suficiente? Tudo isso mostra que você, o seu adulto, né, está vivendo as dores daquela criança, do que você viveu na fase sua de formação. E na terapia sistêmica, a gente olha para isso com muita compaixão, com muito acolhimento, tá? Isso é muito importante.
para a gente, porque a gente sabe que tudo que a gente vive durante esse período vai reverberar na vida da gente por toda a nossa vida, tá? Então, o objetivo dessa aula é o quê? É você poder identificar, né, se a sua criança interior está ferida, vai ajudar você a acolher, tá, a sua criança e a cuidar dela também. E você vai entender como que as dores da sua criança estão influenciando por toda a sua vida adulta, certo? Então, é isso, né? Vamos ver o primeiro. Boa noite, Ingrid. Vamos ver primeiro a entender o que é essa criança interior que a gente tanto fala, tá? Pela terapia sistêmica, tá? Eu sou terapeuta consteladora, tá? Eu sou terapeuta emocional, comportamental, sou analista, né, comportamental e também da psicossomática. Então, eu faço toda essa abordagem nos meus atendimentos. E tudo meu é baseado, todo o meu trabalho, né, ele é baseado na terapia sistêmica. O que é a terapia sistema? É o sistema que o nosso Criador, ele criou. Porque eu acredito em Deus, né? Eu acredito que a grande maioria aqui também. E se foi Deus que criou tudo, ele tem o direito de mostrar para a gente a melhor forma que a gente tem para viver. E a terapia sistêmica ela é baseada nisso. Quando a gente consegue levar toda a nossa vida de acordo com o sistema que Deus criou, a probabilidade da nossa vida dar certo é muito maior, certo? Então, dentro desse conceito de terapia sistêmica, a gente entende que dentro de cada um de nós vive uma criança, que é aquela criança que eu citei, né? A que foi formada desde a barriga da mamãe até cerca dos 6 anos de idade, que é o nosso período de formação. Bom, hoje nós não somos mais adultos. Eu, por exemplo, já estou com 53 anos, né? Como assim, então, eu ainda tenho essa criança interior? Tenho. Ela não desapareceu com o tempo. Ela permanece viva, ela registra as memórias, as emoções, as feridas, tudo que eu passei durante esse período, mas também os meus sonhos, certo? Então, é isso. Pela terapia sistêmica, essa criança interior, ela é entendida como uma parte essencial da nossa psique, né? Esse período em que a gente viveu todas essas emoções e a forma como a gente foi visto, foi cuidado, foi reconhecido, ou não reconhecido, né? Por quem cuidava da gente, que na grande maioria era o pai e a mãe, mas também até o nosso sistema familiar, porque nem todo mundo pôde ser cuidado desde que nasceu por pai e mãe, mas teve aquela pessoa que teve um papel principal nos seus cuidados, né? E essa pessoa, pai, mãe ou essa outra pessoa, ela ajudou a formar quem nós somos hoje, né? Então, essa criança, ela não é só uma lembrança, ela está aqui, atuando dentro de nós até hoje e influenciando os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas crenças e até as nossas reações emocionais a tudo que a gente vive. Todo mundo, gente. Todo mundo tem uma criança interior. Mesmo que você afirme que você não lembra da sua infância, mesmo que você negue carregadores da sua infância, todo mundo carrega essa criança viva dentro de si, tá? Ela pode estar adormecida, pode estar escondida, pode estar sufocada, mas ela está aí. Ela está viva dentro de você. E quanto mais você ignorar isso, achar que é besteira, mais ela vai gritar por atenção. Como que você sabe que a sua criança interior, ela está gritando por atenção? Pelos sintomas emocionais, né? Se você tem problemas de depressão, de ansiedade, sabe? É uma forma da sua criança que ela está gritando, pedindo para você olhar. Né? Se você tem problemas de relacionamento, está sempre se sabotando, tem sempre muito medo, talvez, de tomar decisões, tem insegurança, tudo isso mostra que a sua criança interior ferida está aí, gritando dentro de você e pedindo para você olhar para ela, cuidar dela. Nós temos duas crianças dentro da gente. Na verdade, assim, é uma criança, mas tem dois lados, né? Vou falar primeiro de um lado dela, que é a nossa criança ferida,
nossa criança interior ferida. Essa parte da nossa criança é a parte que viveu as carências emocionais, é a parte que viveu trauma, viveu rejeições, viveu comparações, que foi humilhada, que foi abandonada. Então, quando nós, durante o nosso período de formação, passamos por tudo isso, o que a gente aprendeu? Que não podia ser quem a gente era para ser amado, que talvez sentir fosse muito perigoso, que se você se expressasse, isso podia gerar punição. Talvez você tenha aprendido que amar era muito arriscado. Mais para frente, eu vou dar exemplos de como vocês, que você vai ajudar vocês a entender como que isso funciona, tá? Na infância, gente, nós somos extremamente sensíveis, e ao mesmo tempo também estamos muito abertos emocionalmente. Tudo durante a infância a gente sente com muita intensidade. Quem tem criança sabe que é assim, né? Criança sente tudo com muita intensidade. Ela sente muita alegria. E se ela sente medo, a criança tem muito medo. Se ela sente dor, ela sente muita dor. E se ela está com raiva, é uma raiva imensa que a criança tem. E o amor? Gente, quer sentimento mais sincero do que o amor de uma criança? Se uma criança gosta de você, ela gosta e pronto. Então, a criança, ela sente tudo com muita intensidade. Não é assim? Quem tem criança sabe, né? Só que nem sempre, quando nós éramos criança, nós tivemos a permissão ou o espaço para expressar o que a gente sentia de uma forma mais livre. Por exemplo, criança, ela aprende muito por associação, certo? Ela aprende assim, pela associação. Então, se ela perceber que desde cedo, por exemplo, quando ela chora, alguém diz assim para ela, cala a boca, menino, engole o choro. Isso não é nada, fica fazendo drama. Isso foi o que o adulto falou. E o que a criança entendeu com essas palavras? Que sentir tristeza afasta ela do amor. Isso é o que a criança entende. Ou talvez a criança ela sinta muita raiva, muita frustração, porque ela é muito intensa, né, quando sente. Aí, o que ela ouviu? Coisa feia, criança mais mal criada, você vai apanhar por conta disso. Isso foi o que o adulto falou. E o que a criança ela aprendeu com essas palavras? Que se ela se expressar, se ela sentir raiva, ela vai ser rejeitada ou vai ser punida. Então, cria-se a nossa criança ferida. Talvez a criança, igual eu falei, ela é muito intensa, ela sinta muito medo. E aí, quem cuidava dela, o pai, ou a mãe, ou o cuidador, falou assim, para de frescura, hein? Tô vendo motivo para ter medo desse jeito. Ah, isso é só uma barata, sabe? Não valida o medo da criança. Isso é bobagem, pai de bobagem, hein? Uma frescura. A sensibilidade invalida o sentimento da criança, ela está com medo, e aquilo é de verdade. Mas o que a criança entendeu? Que sentir medo torna ela fraca, torna ela indesejável. É isso que a criança guarda para ela. Talvez, quando ela foi muito espontânea, porque criança é muito espontâneo, né? Ele chega falando mesmo, se expressando. Criança é danadinho, né? Aí, os pais, né? O pai ou a mãe, ou quem cuidava dela, fala, fica quieta, cala a boca, não pode falar agora não se mete. Para de escândalo. Para que isso, hein? Então, olha só, todo mundo olhando para você, fica chamando a atenção. Você acha bonito isso? E a gente fala, né? Eu estou falando porque eu também já falei isso para o meu filho, gente. Mas isso foi o que o adulto falou. E o que a criança aprendeu com essas falas? Que se ela fosse ela mesma, ela ia ser envergonhada. Isso foi o que ela aprendeu. E o que ela aprendeu com tudo isso que ela foi vivendo durante o período de formação dela? Com o tempo, ela aprendeu que ela precisava reprimir as emoções dela para poder ser aceita, para ela poder se sentir amada e não causar problemas. E aí a gente vai criando mecanismos de defesas, né? Porque a gente cria esses mecanismos para se defender.
Por exemplo, talvez ela essa criança aprendeu a se desconectar do corpo dela. Talvez você seja uma pessoa que finge não sentir, finge não ter muitas emoções. Não dou nem confiança para isso. É uma forma que a sua emoção se manifesta, a sua criança, o mecanismo de defesa que você arrumou por causa da sua criança ferida. Talvez você seja aquela pessoa que está sempre sorridente, mesmo passando por um puta de um problema. Às vezes você está com problemas de saúde, está com muita dor. Oi, Angélica, tudo bom? Ai, tudo ótimo. E eu estou aqui, né? Não estou aguentando de dor, com um problema que eu estou com vontade de matar um. Mas eu estou sempre sorridente. É o mecanismo de defesa que eu arrumei, porque eu aprendi durante a minha formação que se eu expressasse o que eu sentia, eu podia ser invalidada, ou que eu não seria amada, né? Foi invalidado tudo aquilo que eu sentia. Então, eu aprendi esse mecanismo de defesa. Você talvez evite sentir para não reviver inconscientemente aquela dor que você passou lá no passado, durante o seu período de formação, a dor não reviver o abandono, não reviver a rejeição e não viver a culpa. Porque você aprendeu que sentir era muito perigoso. Né? Aquela criança aprendeu que sentir é o mesmo que perder o amor, perder a segurança, a conexão. E aí, como eu falei, a gente vai criando essas defesas inconscientes, que é a dificuldade de confiar em outra pessoa. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de confiar no outro, foi um mecanismo de defesa que a sua criança, por causa de um trauma que a sua criança passou. Né? Se você tem muito medo de ser rejeitada ou de ser abandonada, é um mecanismo de defesa por causa de um trauma que você passou durante a sua infância. Sabe aquelas pessoas que, às vezes, chega a ser chata de tão carente afetivo que ela é? Mecanismo de defesa, porque ela tem medo do abandono, que ela sentiu quando era criança. Pessoas que têm a mania de perfeccionismo, tudo tem que ser do jeito dela, e às vezes pede para alguém fazer uma coisa, depois ela vai lá e ajeita, porque não ficou bem do jeito que ela gosta que fique. Mecanismo de defesa, por causa do que ela passou lá durante a sua infância. Eu estou vendo a Neide rindo aí, ó. Até parece que tem gente se identificando. Sabe aquela sensação de que talvez alguém tenha, de que tudo que ela faz ainda não é o suficiente? Ela não se acha o suficiente? Mecanismo de defesa por causa do que ela passou durante o seu período de formação. A procrastinação é uma outra forma de autoproteção, gente. Tudo por causa de traumas que ela passou, né, durante o período de formação. Então, tudo isso, todas essas feridas, você talvez fale assim, mas eu já sou assim por tanto tempo, isso faz parte da minha personalidade. Não, gente, é trauma que você traz da sua infância. E talvez você se torne, você acha que você é uma pessoa assim, mas a gente não é, a gente está. Tudo pode ser mudado, mas mais importante do que querer mudar uma atitude ou um comportamento nosso, assim, de repente, do dia para a noite, porque isso não existe, é a gente saber que a gente precisa se acolher, a gente precisa se olhar. Primeiro, a gente precisa reconhecer que tem um trauma, que tem um problema, e depois aprender a se acolher. Bom, mas como eu falei, essa criança interior nossa, ela não tem só o lado da criança ferida, ela também tem o outro lado, que é o lado bom da criança, que a gente chama de criança essencial. Porque toda criança tem uma parte, né, muito boa, aliás, as crianças são incríveis, porque ela tem uma parte pura, ela tem uma parte luminosa e livre, né? Sabe aquela alegria genuína que a criança tem? Aquela espontaneidade, a criança já chega falando o que pensa, né? E quantas vezes ela não pode falar isso? Não, a criança é espontânea, e se ela gosta de você, ela fala, e se não gosta, ela também fala. Ela é muito espontânea, né? Vocês já repararam como criança ela tem uma imaginação fértil e uma criatividade? Vocês pararam já para reparar a criança brincando?
Que incrível que é. Eles vivem num mundo de conto, de fantasias, eles sonham, eles brincam, é uma coisa incrível. Se chega uma outra criança, na mesma hora eles já confiam, já colocam o outro ali, eles interagem entre eles, algo tão lindo de ver. Gente, acredite, a gente não tem só uma criança interior ferida, a gente também tem esse lado, e é de verdade. Essa criança, esse lado da nossa criança, não desapareceu. Ele só está adormecido, talvez, em você, mas ele nunca deixou de existir. Então, quanto mais a gente se conecta com a nossa criança, principalmente esse lado essencial da criança, mais a nossa vida como adulto, ela vai se tornando mais leve, vai se tornando mais autêntica e mais plena. Acredite, isso é possível. Então, reflita na seguinte frase: a criança interior nossa, ela não busca culpados, ela busca acolhimento. A nossa criança interior, ela não busca culpado, ela busca acolhimento, certo? Vou listar agora alguns comportamentos, né, para que você possa entender. Vocês já entenderam, né, que nós temos uma criança interior que vive dentro da gente, que foi formada durante o nosso período de formação, desde a barriga da mamãe até os 6 anos de idade. E que ela tem 2 lados, que é a nossa criança ferida e a nossa criança essencial, que é o lado, né, triste, mas também temos o lado bom. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa criança interior ferida. Como reconhecer que a gente tem essa criança interior ferida? Quando ela não é vista, quando ela não é acolhida, ela continua reagindo dentro de nós com as mesmas emoções que ela passou lá no passado, nos primeiros anos de vida, tá? E por mais que você tente ser racional, né? Por exemplo, às vezes você quer tomar uma decisão e você quer ser racional, só que essa parte da criança interior, essa parte interna, ela é sensível, ela é emocional, mas está ferida. Ela está ferida. E aí, o que acontece? Os sinais, geralmente, eles vão aparecendo assim de uma forma bem sutil, e é onde você vai perceber que você tem a sua criança interior ferida. É no dia a dia. No dia a dia você percebe isso, nos seus relacionamentos, na forma como você se trata, né? A forma como você se protege emocionalmente, tá? Você vai perceber no dia a dia, nos seus comportamentos e nos seus relacionamentos, que você tem ou não a sua criança interior ferida. Então, por exemplo, vamos falar de alguns padrões, de alguns comportamentos de quem tem uma criança interior ferida. Se você, o primeiro comportamento, se você tem medo, um medo constante de rejeição ou de abandono, mesmo que você esteja numa relação segura, como que você sabe que você tem a dor da rejeição ou do abandono? Você vive com medo de ser deixada, de ser traída, de ser esquecida, e aí isso acaba gerando em você muita ansiedade, uma necessidade de controle, e você tem muita dificuldade em confiar no outro. Porque lá no fundo, o que aquela criança interior entendeu? Pelo que ela ouviu? Que se ela fosse ela mesma, talvez ela fosse abandonada. Eles vão me abandonar. E aí você cresceu com isso que você entendeu do que falaram para você, e aí você tem esse tipo de comportamento, né? Vou dar um exemplo, tá? Tem uma cliente, eu vou chamar essa cliente de Ana. Ana, ela está num relacionamento estável, tem 2 anos, com o Lucas, né? Vou chamar o namorado dela de Lucas. Ele é muito carinhoso, é um homem presente, respeitoso, está sempre demonstrando amor. Só que mesmo assim, Ana vive com medo de ser abandonada. E aí o que acontece? Se Lucas demora um pouco para responder uma mensagem, ela já começa a imaginar que ele perdeu o interesse por ela. Ó a cabeça da pessoa. Se ele diz que vai sair com os amigos, né, ela começa a sentir uma angústia no peito, como se ela estivesse sendo deixada de lado. Ou se Lucas toma alguma ação, decide alguma coisa por conta própria, sem consultar ela antes, ela começa a achar que ela foi rejeitada,
sabe? Aquilo é uma falta de consideração imensa. Como assim a pessoa decidiu isso, nem não teve a consideração de perguntar a minha opinião, saber da minha opinião antes? E aí ela começa a cobrar, né, dele coisas, fazendo perguntas em excesso, quer saber onde ele está, o que ele sente, com quem que ele falou. Quem nunca conheceu alguém assim, que está o tempo todo controlando, querendo saber o que o parceiro está fazendo, né? Por trás disso, gente, não é que a Ana, por exemplo, ela desconfia do Lucas, mas é a criança interior ferida dela que um dia se sentiu invisível, se sentiu rejeitada e trocada, e agora ela tem medo de reviver essa dor. Então, se você se identificou com o exemplo, saiba que você tem uma criança com a dor do abandono, da rejeição, e está aí gritando para você olhar para ela. Um segundo comportamento. Pessoas que têm uma necessidade excessiva de aprovação. Tá? Sabe aquela busca por agradar o tempo todo? Porque a pessoa acha que não é boa o suficiente? E ela faz isso para evitar conflitos, talvez para não decepcionar as outras pessoas. Então, tudo isso pode ser um reflexo de que aquela criança, ela aprendeu que ela só seria amada se ela fosse perfeita ou se ela fosse obediente. Sabe aquela vozinha que corrigia ela? O que ela entendeu? Se eu errar, eles não vão gostar de mim. Vou dar o exemplo de uma outra cliente. Vou chamar essa cliente agora de Letícia. Letícia é uma profissional muito competente, muito dedicada em tudo que ela faz, e ela está sempre disposta a ajudar. Sabe aquela pessoa que no trabalho é vista como prestativa? Faz tudo para todo mundo e nunca diz não? Letícia é assim. Só que por trás disso, dessa eficiência, dessa dedicação toda, existe uma ansiedade constante, porque ela tem um medo imenso de decepcionar, de não ser criticada, e até que não gostem dela por conta disso, se ela não fizer, né, o que eles estão pedindo. E aí o que acontece com ela? Ela aceita tarefas além do que ela pode dar conta para fazer, porque ela tem medo de desagradar, né? A pessoa se recebe uma crítica, mesmo quando é construtiva, ela acaba levando para o lado pessoal, porque ela acha que ela não é boa o suficiente. Aquela pessoa que fica revisando ali o que vai fazer vez após vez, sei lá, vai postar alguma coisa, mas tem que olhar vezes com medo de ser julgada. Ela evita conflitos a todo custo, mesmo que isso custe ela se anular. Ela pode, assim, para ela não aparecer, mas o importante é evitar conflitos. Não quero confusão com ninguém. É o tipo de pessoa que só se sente valorizada quando está sendo útil ou quando ela é elogiada. Se não recebe um elogio, meu Deus do céu. Por quê? Porque ela acredita inconscientemente que, se ela não agradar, ela vai ser rejeitada. Né? Então, isso teve origem lá na sua criança interior, porque lá na infância, o que a Letícia pode ter vivido num ambiente onde ela só era elogiada se ela tirasse boas notas, se ela fosse comportada. Talvez quando ela procurava expressar as suas vontades, ela ouvia: não responde, não, você tem que ser boazinha, não pode responder. Né? Fez com que ela se tornasse esse tipo de pessoa. Então, ela entendeu que ela precisava sempre estar se esforçando para merecer a atenção ou o afeto das outras pessoas. E aí, o que ela aprendeu com tudo isso? Que para ela precisa ser uma pessoa perfeita, boazinha, para estar sempre correspondendo à expectativa dos outros, para poder se sentir amada. E hoje, na vida adulta, ela não sabe quem ela é sem olhar para o outro, né? Ela acaba se moldando o tempo todo para caber no molde dos outros. Ela não é uma pessoa espontânea, não é uma pessoa autêntica, e está sempre com aquela sensação que ela nunca é o suficiente. Então, se você se identificou com o caso da Letícia, né? E também aquela pessoa que está sempre fazendo tudo para agradar, não sabe dizer não,
faz mais do que talvez pedem, do que talvez precise mesmo, isso indica que você tem uma criança interior ferida aí dentro de você. Oi, Duda, tudo bom? Vou falar de um terceiro comportamento, que identifica se você tem uma criança interior ferida. Pessoas que têm muito ciúme, insegurança, sabe aquele sentimento de inadequação? Que você nunca é adequado? Essas sensações, quando elas são recorrentes, quando você não se sente capaz, que você não pertence, que você acaba... Sabe aquele complexo de inferioridade? Você sempre se acha menor do que os outros? Ou está sempre fazendo uma comparação com o outro? Pessoas que se criticam muito, sabe? Pessoas muito críticas com si próprio. Acha que sempre tem algo errado com ela, com si próprio. Isso indica que é um comportamento de uma pessoa que tem uma criança interior ferida. Vou dar exemplo de um outro cliente. Esse cliente agora eu vou chamar de André. Ele está num relacionamento com alguém que ama muito ele, valoriza ele é uma pessoa inteligente, tem um bom trabalho, né? Muitos amigos, só que ele vive se comparando com os outros. Ele sempre acha que falta alguma coisa nele. É como se por dentro ele se sentisse insuficiente, uma pessoa, sei lá, defeituosa, né? Como que isso se manifesta? Quando, por exemplo, se a parceira elogia, ou parceiro, né? Se for no caso de uma mulher, elogia alguém, às vezes até de uma forma inocente, só um elogio, ele sente ciúme, porque a pessoa acha que vai ser trocada por aquela que foi elogiado. Talvez numa reunião de trabalho, ele se cale, porque ele sempre acha que o que ele tem para dizer não é bom o suficiente. A ideia dos outros sempre é melhor do que a dele. Talvez quando está entre amigos, sabe aquela pessoa que está sempre procurando provar que é interessante, o engraçado da turma também, que tem que chamar atenção para ele o tempo inteiro, porque ele tem que provar para ele que ele é uma pessoa interessante. Isso é um comportamento de pessoas, né, que tem esse tipo de comportamento, né, de insegurança. Talvez ele também seja você ou uma pessoa seja assim, ela acha que nunca é o bastante suficiente. Será que as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou? Ou então ela pensa, sei lá, parece que tem algo de errado comigo. Está sempre achando que tem algo de errado com ela, porque nunca é bom o suficiente. É sinal de que você tem uma criança aí interior ferida, né? A pessoa que vive com medo de não ser aceito. No fundo, ela acredita que não é digna de amor nem de pertencimento. Ninguém aceita ele do jeito que é. É aquela criança, né, ferida lá da infância. E a origem foi aonde? Talvez, quando ele era criança, ele pode ter sido comparado com os irmãos, com o primo, com o colega. Sabe assim, olha seu irmão como é, e você se comporta desse jeito. Olha que diferença, por que você não faz igual ao seu irmão? Olha só o fulano, tirou 10 na prova, olha você, a sua nota. Às vezes, os pais, eles fazem esse tipo de comparação, achando que vai ajudar a criança para ela melhorar. Mas não, isso vai criar aquele sentimento dentro dela, porque a criança não entende do mesmo jeito que um adulto. O nosso jeito de perceber as coisas é o da criança não, né? E isso acaba fazendo com que ela não se sinta boa o suficiente para agradar os pais e nem a ninguém. E nem a ninguém. Eu falo isso, gente, por experiência própria, tá? Porque eu tive muita dificuldade e eu era uma pessoa extremamente insegura com relação às coisas que eu fazia, porque eu cresci, não muito, né? Porque eu só tenho um pouco mais de 1,5 metro de altura, mas enfim... Eu cresci ouvindo da minha mãe que o meu irmão sempre era melhor do que eu. Eu nunca ia ser igual a ele, por mais que eu me esforçasse. Ia adiantar eu me esforçar? Eu nunca ia ser igual ao filho, né? Igual ao meu irmão mesmo. Então, falta validação, falta afeto, reforço emocional. É isso que a criança precisa, e não de crítica. E não de crítica. Então, pensa bem antes de fazer comparações com os filhos.
né? Porque você pode fazer com que o seu filho tenha uma criança, né, se torne um adulto inseguro, igual eu fui por muito tempo, por causa de falta de validação. A pessoa começa a achar que, para ser amado, ela precisa ser sempre melhor, que se ela não for perfeita, ela vai ser rejeitada. E aí vive com insegurança crônica, e às vezes a pessoa é competente, ela é competente, mas tem uma insegurança crônica. É uma pessoa extremamente ciumenta, né? Porque o outro acha que o outro é sempre melhor, ou acha que ele é sempre menos, pelo contrário, né? Então, está sempre tentando compensar esse vazio interno que a pessoa tem com uma validação externa. Então, fique atento a esse tipo de comportamento. Se você se identificou, é sinal de que você tem uma criança interior ferida, gritando aí para você olhar para ela. Um outro comportamento, pessoas que procrastinam, sabe? Autossabotagem. A criança ferida, ela teme muito o fracasso. Só que ela também teme muito o sucesso, porque ela tem medo de brilhar. Então, ela pode começar a evitar começar projetos. Pessoas que abandonam as coisas no meio do caminho, começa, mas nunca termina. Vai repetindo padrões que vai impedindo o crescimento dela. Ou por medo de não ser o suficiente, ou por medo de não merecer. Por quê? O que ela entendeu do que ela ouvia? Se eu não tentar, pelo menos eu não falho. Então, é melhor nem fazer, muitas vezes. Isso é inconsciente, tá, gente? Pode estar por trás da sua procrastinação, esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo de um outro caso, tá? Uma cliente, vou chamar ela de Camila, ela era muito sonhadora. E ela sonhava em empreender algo que ela ama muito. Por exemplo, Camila resolveu que queria ser terapeuta, né? Então, ela fez muitos cursos, tem ideias incríveis, está sempre ouvindo muito elogio da parte das pessoas que acompanham ela, muito incentivo, né? Só que nunca ela começa assim, de fato. Ela está sempre adiando. Acaba mudando de ideia, acha que ainda não está pronta. E como que ela conseguiu perceber isso? Porque ela começou a perceber que ela gastava horas ali organizando as ideias dela, comprava vários cursos, achando que se ela se preparasse mais, ela ia se sentir mais bem preparada, né? Começava a fazer planejamento, né? Agora eu vou postar isso, vou fazer assim, vou fazer assado, mas não tomava a iniciativa, não conseguia fazer. Não postava, não oferecia e tinha muito medo de se expor. E aí, quando alguém tentava marcar uma sessão experimental com ela, quando ia chegando perto, ela sempre cancelava, dava uma desculpa, porque ela sempre achava que ela precisava se preparar mais um pouco. Ela nunca achava que ela estava preparada o suficiente, né? Ela, às vezes, começava muitos projetos com muito entusiasmo, só que no meio do caminho, ela ia abandonando, ela sempre achava, não, ainda não é o momento, não, ainda não é agora. Ela sentia muita culpa, muita frustração, porque fazia isso e não conseguia sair do lugar. E o ciclo se repetia, e ela não conseguia engrenar na carreira. Por quê? Porque, no fundo, ela tinha pensamentos de tipo assim, e se ninguém quiser meu trabalho? Ou, e se eu tiver mesmo sucesso e não der conta? Der certo mesmo, talvez eu não dê conta. Então, ela se sabotava, né? E se eu tentar e der errado? Aí as pessoas vão entender que eu não sou boa o suficiente. Não, então é melhor nem fazer. Bom, no fundo, se eu nem tentar, pelo menos eu não falho. Então é melhor eu não fazer. Tá vendo? Como que pensamentos do que você viveu lá na infância influencia atitudes suas na época sua de adulta? Então, no fundo, lá na infância, o que essa cliente passou é que ela só recebia elogios quando ela atingia padrões muito altos. Era exigido muito perfeccionismo da parte dela. Tudo tinha que ser feito do jeito que a mãe dela queria que fosse feito. Se não fosse do jeito que a mãe queria, então não estava bom. Foi, né? Foi exigido muito perfeccionismo. Toda vez que ela tentava fazer algo novo e errado, a mãe dela criticava ela. Aí ela ouvia frases assim,
ou ela, até outras pessoas que passam, né, por problemas de procrastinação. Que isso aí não é para você, não, desiste disso. Nossa, você nunca termina o que você começa, hein? Desde criança a pessoa vai ouvindo isso. Você acha mesmo que ela vai mudar quando adulta? Ou aqueles pais que acham que o filho sempre tem que ser o melhor. Não, vamos embora, eu vou ajudar você. Porque quando chegar na hora da apresentação lá do trabalho na turma, você vai ser o melhor. A exigência do perfeccionismo. E aí a pessoa cresce com aquela sensação de que sucesso é perigoso, traz muita responsabilidade, traz muita exposição, traz muita cobrança ou até inveja. E aí aquela criança, ela aprendeu que é melhor nem tentar do que correr o risco de falhar ou talvez que seja vista demais, né? E aí como que isso afeta na vida adulta? A pessoa vive frustrada porque não realiza os propósitos, né? Ela não entende por que ela trava tanto, tudo que ela começa, ela às vezes não termina, né? Então, gente, muitas vezes a procrastinação não é preguiça, não é preguiça, é só um medo disfarçado. Você se auto-sabota para se proteger da dor que você acredita que vai vir com o movimento que você vai fazer. É uma autossabotagem, pelo medo, pelo medo. Vou falar só de mais um comportamento, tá? Pessoas que têm dificuldade de estabelecer limites. Sabe aquela pessoa boazinha que não sabe dizer não? Alguém se identifica? Pessoas que têm dificuldade de se posicionar, têm dificuldade de se priorizar, é porque aquela criança aprendeu a se calar para não ser rejeitada. Porque se ela se impôs, ela se impôs, né? Ela não ia, as pessoas não iam amar ela, né? Aquela criança que queria dar a opinião dela, mas não era deixado. Esses sinais não significa que tem algo de errado com você, não. É só um pedido de ajuda, é a sua criança interior gritando aí, dizendo para você, ei, olha para mim, eu ainda preciso de amor, de segurança e de acolhimento. É só isso, gente. É só isso. Então, se você tem essa dificuldade de se impor, de estabelecer limite, é aquela criança muito boazinha, né, o adulto muito bonzinho, aliás, né, que não sabe dizer não, pois é a sua criança interior gritando aí dentro de você, olha para mim, olha um pouco para mim. Você não vai ser rejeitado por conta disso, gente. A sua criança interior ferida talvez tenha sido, mas você pode ter certeza que não vai, tá? Não é algo de errado com você, é só um pedido de ajuda. E, por fim, se você tiver dificuldades de impor limites no outro, né? Um exemplo prático, assim, por exemplo, a ansiedade como uma expressão da sua criança interior ferida, tá? Eu lembro de um cliente, eu vou chamar ele de Rafael. Ele tinha uma ansiedade constante. Ele tinha um bom emprego, uma família que amava muito ele, só que ele vivia em estado de alerta. Ele já acordava com aquele peito apertado. Sabe a pessoa que tem dificuldade de relaxar, que está sempre no controle? Pois é. Como que isso se manifesta? Né? Isso, no caso desse cliente, ele ia ter uma reunião, só que antes da reunião começar, ele já conseguia pensar no pior cenário possível. Ele sempre achava que ia dar errado alguma coisa, né? Ele, toda vez que precisava tomar decisão, ele ficava paralisado só pelo medo de errar. Se alguma coisa fugisse do que ele planejou, mesmo que fosse uma coisa bem pequenininho, isso causava nele uma irritação muito grande e, às vezes, até pânico. Ele entrava em estado de pânico, né? Então, imagina, gente, uma pessoa que vive assim, vive com essa sensação de que algo muito ruim vai acontecer, mesmo sem um motivo real. Pessoas assim, elas carregam pensamentos do tipo, e se der tudo errado? E se eu não der conta? Não dá para relaxar, porque senão tudo vai desmoronar. Não dá.
Isso tudo, como eu falei, teve origem na sua criança interior, porque lá na infância, esse cliente que eu chamo, né, estou chamando aqui de Rafael, ele vivia num ambiente que era muito imprevisível. Ele tinha os pais que brigavam muito o tempo todo. Então, gente, crianças não precisam participar da discussão de adultos. Evitem brigar perto de crianças. Sabe aqueles pais que têm mudança de humor repentina, tá bem, daqui a pouco já está gritando com a criança? Pois é, ele vivia em ambiente assim. Ele precisava adivinhar, muitas vezes, o que estava acontecendo para se proteger, né? Ele tinha aquela sensação que se ele não ficasse atento o tempo todo, alguma coisa de ruim podia acontecer. Talvez você também tenha se responsabilizado muito cedo, sabe? Hoje, não tanto, mas na nossa época, e de algumas de vocês, eu sei que que nós éramos pessoas que tínhamos que cuidar, por exemplo, dos irmãos mais novos. Os pais iam tendo filhos e a gente é que tinha que cuidar, né? Então, a pessoa precisou ter responsabilidade muito cedo, cuidar do outro muito cedo, ter responsabilidades que não lhe cabiam. E aí, o que aprendeu? Que se baixar a guarda, alguma coisa ruim vai acontecer, se torna pessoas que não sabem confiar no outro e pessoas que precisam estar no controle o tempo todo. Isso, durante a sua vida adulta, você vai estar sempre tentando prever o que vai acontecer, tentando controlar, né, para não correr risco, vai vivendo uma ansiedade muito grande, é como se a ansiedade fosse a sua armadura, para proteger aquela criança ferida que um dia ela se sentiu impotente, se sentiu confusa e se sentiu sozinha. Só que isso cobra um preço muito alto. Esgotamento, angústia e dificuldade de viver o hoje, o aqui e o agora, sabe? O presente. Pois é. A depressão é um outro comportamento, né? Não é só a ansiedade. Depressão também vem de uma tristeza profunda da sua criança ferida. Teve uma cliente que ela estava passando por um episódio depressivo muito forte. Ela não sentia mais vontade de fazer o que ela antes sentia, amava fazer, né? Era uma pessoa que vivia cansada, desmotivada, sabe aquela sensação constante de vazio, de não se sentir útil? Às vezes, a pessoa que ela passa por situações assim de depressão, ela pode estar rodeada de pessoas, mas a sensação que ela tem é que ninguém olha para ela de verdade. Como que isso se manifesta numa pessoa? Talvez você já acorde sem energia, aquele tipo de pessoa que já acorda sem energia e pensa assim, ai, Deus, mais um dia, vamos embora. Eu estou vendo que tem gente aí se identificando, balançando a cabeça e falando assim, pois é, sabe? Aquela pessoa que se culpa porque não está aproveitando a vida igual as outras pessoas, ela vê os outros vivendo, ela não consegue viver, aproveitar a vida e se culpa, ela se sente culpada, né? Aquela pessoa que ela sente que ela não tem um propósito, mas ela simplesmente não consegue explicar o porquê. Ela simplesmente vê que ela não tem um propósito, ela vive por viver. Muitas vezes ela sorri para os outros, só que por dentro ela tem um peso enorme. Só Deus e ela sabem o que ela está sentindo. Ela vive com um pensamento silencioso, tipo assim, eu desapontei todo mundo, eu sou muito importante, eu não sou importante. Tem alguma coisa dentro de mim que está quebrado e eu não consigo descobrir o que é. Essa sensação de impotência muito grande. E tudo isso, a origem, na sua criança interior ferida. Porque talvez na infância, assim como essa cliente, talvez você tenha sido aquela criança que aprendeu a esconder os seus sentimentos, que era para não incomodar. Você não podia se expressar. Talvez quando você chorava, você expressava a sua tristeza, você ouvia assim, vambora calando a boca? Engole o choro, bora, acabou. Você não tem motivo nenhum para estar assim. Você não sabe nem o preço que é sei lá, hoje está caro o quê? O café. Você não tem boleto para pagar.
Por que você está se sentindo assim? Então, a criança, ela só se sentia amada quando ela estava bem, quando ela era útil, forte, sorridente. Então, ela não aprendeu que ela podia ser acolhida, mesmo quando ela estava se sentindo frágil, né? Ela cresceu acreditando, uma crença silenciosa de que se ela não fosse perfeita, ela não era digna de amor. Os seus sentimentos não importavam. E aí, como que isso afeta agora a sua vida? Você carrega uma dor muito antiga que está aí, ó, sufocada dentro de você e virou essa tristeza crônica, sabe? A sua criança interior, ela está escondida, está esquecida e está tentando ser ouvida em meio ao silêncio. Em meio ao silêncio. A depressão, gente, é a forma como o corpo encontrou para dizer: eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Eu preciso ser cuidada, eu preciso de amor e eu preciso de permissão para ser quem eu sou. Gente, não é fácil. Eu sei que não é. Mas, será que está tudo perdido? Como que a gente cuida dessa criança interior ferida, gente? Porque a gente viu tanta dinâmica aqui difícil, né? Mostrando que você pode ter uma criança interior ferida. Nós precisamos achar o caminho do acolhimento, da reconexão e do amor. Cuidar da criança interior, gente, não é sobre voltar ao passado, reviver aquilo tudo para sofrer. Não, mas é olhar com um olhar de presença, de amor e de compreensão para todas as marcas que você tem e que influencia a pessoa que você é hoje. Essa criança ferida dentro de nós, ela não precisa ser corrigida o tempo todo, nem criticada. Ela precisa ser vista, ela precisa ser acolhida, precisa ser escutada, precisa ser amada, do jeitinho que ela é. Esse é um dos caminhos mais profundos da cura emocional. É você olhar para a sua história, mas sem julgamento. Muitas vezes a gente evita pensar na infância porque a gente se sente culpado, se sente confuso e até revoltado, muitas vezes, com tudo que a gente viveu. Né? Tem gente que não gosta de lembrar da sua infância. Deus me livre, ficar lembrando daquela miséria que eu passei, da desgraceira que eu passei, aquela pobreza. Tem gente que não gosta de lembrar do seu passado, né? Mas não é isso. A cura, ela começa quando a gente escolhe olhar com compaixão, em vez de com julgamento. Então, você não precisa entender tudo assim de imediato. Não. Você só precisa se permitir sentir, se acolher e acolher essa sua vivência, sabe? O que você está vivendo hoje com legitimidade. A gente não está procurando buscar culpado. A culpa foi da minha mãe que me tratou assim, ou a culpa foi do meu pai que fez isso comigo, a culpa foi de fulano, de cicrano, sabe? Ficar tentando arrumar culpado. Não, não é isso. É reconhecer as suas dores com honestidade, com respeito, sabe? E hoje eu posso, você parar para falar assim para você mesmo. Hoje eu posso ouvir você, minha criança, com o coração aberto, e você não precisa se calar. Você pode falar isso para sua criança. E aí identificar os momentos que marcaram a sua infância, talvez se lembrar das situações. Talvez se você for puxar pela memória, você vai lembrar onde está a raiz de muitos dos seus comportamentos, de quando você se sentiu rejeitada, quando você precisou ser calada para poder ser aceito, quando você sentiu que você não era bom o suficiente. Esses são momentos chaves que abrem a porta para a cura, né? Então, lembre-se, não é só reviver a dor, é sobre cuidar dessa dor, né? E é isso, gente. Existem muitos exercícios, né, que você pode fazer. A terapia ajuda muito você nesse sentido. Não pense que é besteira procurar ajuda de um terapeuta, porque o terapeuta ele está preparado para ajudar você a acolher as suas dores, não achar que é besteira o que você está passando, tá?
Muita gente entrega assim nas mãos de Deus. Que bom que você faz isso. Pior se você não tivesse Deus, porque ele realmente dá força. Mas Deus, ele capacitou algumas pessoas para ajudar aquelas outras. Por exemplo, né, os psicólogos, os terapeutas. E a gente está aqui para isso, para ajudar você a acolher a sua criança interior ferida. Né? A gente, durante a terapia, a gente ajuda muito as pessoas nesse sentido, com exercícios, sabe? A gente ajuda vocês fazerem cartas, ter momentos de autocuidado, despertar aquela criança, a criança essencial que eu falei, né? Aquela criança brincalhona, que gostava de sorrir, de desenhar, de dançar, de sonhar, tudo isso a gente ajuda a você fazer durante a terapia. Fica como dica, por exemplo, que procura lembrar de que coisas você gostava de fazer durante a infância. Por que não fazer? Talvez você goste de escutar música, cantarolar. Faz isso em alguns momentos, isso te ajuda. Desperta essa criança essencial adormecida aí dentro de você. Sabe, pintar, pegar folhas, fazer uns desenhos, brincar de massinha. Ah, isso é coisa de criança. É coisa de criança mesmo. Desperte a sua criança interior essencial, sabe? Assiste desenho. Quais os desenhos antigos que você gostava de assistir? Por que que você não pode parar um pouquinho e assistir eles? Né? Comer um doce que te leva... Vocês já viram aquele doce que tem gosto de infância? Pois é. Eu tenho alguns doces que... Outro dia, vocês sabem o que eu comi? Um suspiro. Açúcar puro. Que delícia, porque me trouxe o gosto da infância. E é gostoso, gente, sabe? É tirar um tempo para cuidar de você com leveza, como se você estivesse cuidando de uma criança amada. Se olhe mesmo, brinque. Não pense que é besteira, dá uma de doido de vez em quando. Sorri sem motivo, se olha no espelho, dê umas boas gargalhadas, isso faz muito bem, né, para você. E é isso, gente, se você de repente estiver com medo, inseguro, triste, ansioso, pergunte para sua criança, acredite, ela está aí, ó, do seu ladinho, é só você aprender a conversar com ela. O que você está sentindo agora? Chama ela pelo nome que você era chamado quando era criança. Como que era? Neidinha? Angeliquinha? Não sei, eu era chamada de Tequinha. Eu converso com a minha Tequinha de vez em quando. Aliás, de vez em sempre. Eu estou sempre conversando com ela. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. O seu cérebro, ele não sabe identificar o que é real do imaginário. Para o seu cérebro, é real o que você está vivendo, o que está acontecendo, e ele entende aquilo. Então, converse com a sua criança, imagine você que está aí do seu lado, quando você estiver passando por algumas situações difíceis, converse com ela. O que foi, Angeliquinha? O que você está sentindo agora? Ou se no momento de medo, sabe? Olha, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu passei por uma situação de estresse muito grande no trânsito, e eu lembro que, na mesma hora, me veio uma lembrança de infância, porque eu criança, eu paralisava em momentos de estresse, sabe? Sabe quando você paralisa, assim, você não tem reação? Então, eu achava que eu não ia dar conta de dirigir nunca na minha vida por conta disso. E eu enfrentei o meu medo, eu tirei minha habilitação. E aí o segundo medo foi enfrentar o trânsito. E eu lembro que numa situação de estresse muito grande, eu parei assim o carro, eu estava sentindo a minha perna tremendo, o meu coração parecia que ele ia sair pela boca. Eu parei assim e comecei a conversar, olhei para o banco do passageiro, vazio, mas não estava vazio, era a Tequinha que estava ali do lado. Eu comecei a conversar com ela, ei, calma, você não precisa ficar assim. Eu agora sou adulta, eu estou aqui, eu vou cuidar de você. Você não precisa mais se sentir assim. Loucura, né? Não. Meu cérebro entendeu que aquilo era verdade. Eu expliquei para minha criança que não era mais necessário agir daquele jeito. E aí, segurei firme no volante, acalmei e fui. O meu cérebro entendeu, gente. É incrível. Parece besteira, né? Esse tipo de coisa, mas é um exercício incrível. Só testa e vocês vão ver, tá? Para encerrar essa aula bonita de hoje, eu quero terminar ela com uma frase.
Se alguém quiser anotar, mas depois vocês também vão ter a gravação da aula, vocês podem anotar. Cuidar da criança interior é permitir que ela volte a confiar em você. E quando isso acontece, você se torna inteiro. Você se torna uma pessoa inteira. É isso. Permita-se. E deixe que a sua criança confie em você. Tá? Antes de terminar aqui a aula, estamos bem no finalzinho mesmo, eu quero fazer com vocês, se vocês permitirem, um exercício sistêmico que eu costumo fazer durante os meus atendimentos, tá? É uma meditação guiada. Uns 8 minutinhos, é coisa rápida. Então, se vocês quiserem participar, fiquem, tá? Mas antes disso, eu queria abrir aqui rapidinho para vocês, para quem quiser expressar, falar o que achou da aula, tá bom? Pode se sentir à vontade. E aí, se de repente ninguém que também quiser expressar, a gente vai para a meditação. Alguém gostaria de falar o que achou da aula? Como que isso tocou aí dentro de você? É só levantar a mãozinha que tem aí, ó, e desabilitar o áudio, tá bom? Pode ficar à vontade. Pode falar, Neide. Eu me identifiquei bem de fazer tudo pelos outros, porque não tem coragem de falar que não. Pois é. Isso é sinal da sua criança interior ferida e que está aí gritando para você olhar um pouco mais para ela. Tenha autocuidado, tenha amor próprio. O amor por você tem que ser maior do que pelas outras pessoas. E isso não é egoísmo, Neide. Isso não é egoísmo. Porque se você não faz isso, o seu corpo depois, você vai ver as marcas no seu corpo por meio de doença. É o que acontece. Eu acho que é o que já está acontecendo. Que vai chegar numa hora que o corpo não aguenta, não. Quando o seu emocional não está dando mais conta de lidar com a sua dor, ele joga para o seu corpo. E aí aparece em forma de doença. Uhum. É isso. Mais alguém? Adorei a aula. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Eu estou muito feliz por ter você aqui. Obrigada mesmo. Mais alguém quer falar? Não? Então tá. Eu vou pedir só para a Leide fechar de novo o microfone, tá bom? Pode falar, Cleide. Eu me identifiquei com todas as fases. Olha, todas as fases de criança. Gente, infelizmente, existe alguns que têm uma criança mais ferida do que outros, né? Às vezes, a gente só passou por um ou outro tipo de comportamento, de situação que nos trouxe trauma. Mas existem algumas pessoas que têm uma história mais dura de vida, né? E você sabe, né, Cleide, a Elisete também sabe, a Elisete fez um curso junto comigo sobre leitura corporal. E obrigada, tá, Elisete, por estar aqui assistindo a aula comigo, eu estou muito feliz, tá, por você estar aqui. Então, Cleide, o seu corpo, por si só, ele já mostra o tipo de pessoa que você se tornou. Sabe aquela pessoa que, além de nunca dizer não para ninguém, aguenta tudo? Sabe a fortuna? Manda que eu aguento? Você é bem assim. O problema é que você vai vendo isso depois, igual eu falei com a Neide, o nosso lado emocional, ele tem um limite para aguentar, tá? Ele tem um limite. Quando ele não aguenta mais, ele vai mandar para a gente de 3 formas. Então, parem bem para pensar no que eu vou falar com vocês agora, porque isso é muito importante. Quando o nosso emocional não dá conta, ele vai mandar para a gente tipo assim, ó, ei, olha para minha criança, porque eu não estou suportando mais passar por esse tipo de situação. Aí sabe como que ele faz isso? Por meio de doença. Esse é o primeiro caminho que o nosso emocional ele encontra. Então, vamos agradecer a doença quando ela aparece, porque dá tempo de curar, né? Primeiro com a medicação e depois tratando do emocional, desse lado aqui. Só que, se você insiste em não cuidar de você e não olhar para você, sabe qual é o segundo caminho que o seu emocional encontra?
à loucura. Você pode ter problemas psiquiátricos seríssimos. E talvez você nunca mais volte a ser a pessoa que você era antes. Então, que bom que ainda não aconteceu isso, né? Eu acredito com nenhum de vocês. E qual é o terceiro caminho que o nosso emocional encontra quando ele não dá conta mais de lidar com as situações? Quer arriscar alguém aí falar? Pode falar, Cleide. A morte. Tá? Exatamente. É. O meu corpo, assim, o meu corpo já tô vendo que tá dando reação, entendeu? Não tem muita insônia, então... Pois é, pressão alta, diabetes, tudo isso, gente, é sintoma físico que o nosso emocional encontra, joga no nosso corpo, que é para parar você, para fazer, dando um recadinho, ei, para, olha para você, eu não estou dando conta sozinho, então para. É isso, sabe? É isso. Não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, mas existe um caminho para uma vida mais leve, basta você querer, tá? Não é fácil, mas ele está aí, e ele está disponível, e eu estou aqui à disposição de quem precisar. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Se ninguém quer, então vamos lá. Vamos para a nossa meditação? Vocês vão amar, tá? Só que eu vou precisar, quem quiser participar da meditação, que esteja sentado numa posição confortável, coluna ereta, se possível, pezinhos no chão, tá? Mãozinha aí no colo, certo? Muito bem. Esteja confortável. Vamos fazer novamente uma respiração. Puxa o ar pelo nariz, vai soltando levemente pela boca. Mais uma vez. Puxa o ar, vai soltando levemente pela boca. E bem lentamente, feche os seus olhos. Vai respirando de forma tranquila, profunda, sempre puxando o ar pelo nariz e soltando devagar pela boca. Vai sentindo o seu corpo, sentindo o ar entrando. Permita-se estar aqui agora, nesse momento presente. Não é para resolver nada agora, é só para estar aqui. Só estar aqui já é o suficiente. Vai relaxando seu ombro, a sua testa. Desfaz essa ruga aí, ó, na sua testa, relaxa sua sobrancelha, o seu maxilar. Solta a língua que está aí presa no céu da boca. Isso, respira, vai respirando normal e mantendo conectado com o aqui e o agora. Agora eu quero que você imagine. Imagine que você está caminhando por um lugar muito bonito e seguro. Eu não sei que lugar é esse, você sabe. Pode ser um jardim, uma praia, um campo. Eu não sei, só você sabe. Vai sentindo a paz desse lugar. Esse lugar é um espaço só seu, feito com amor, com acolhimento. E aí você olha bem lá longe, você está vendo que alguém se aproxima, vem alguém andando devagarinho na sua direção. E você está vendo essa pessoa se aproximar, se aproximar. Olha, é a sua criança. Essa criança é você. É você. Quantos anos você tem aí? 3, 4, 5 aninhos? Observe como ela vem andando na sua direção. Como ela se veste. Como ela olha para você. Ela está sorrindo?
ou está tímida? Ela se sente feliz ou sente medo? Não importa como ela se sente, não importa como ela está. Tudo é bem-vindo aqui. Se aproxima dessa criança agora, com bastante carinho. Se você quiser, se ajoelha para ficar da altura dela. Olha ela bem nos olhos dela, bem nos olhos dela, e mentalmente, de todo o seu coração, você vai falar assim para ela: eu vejo você. Chama ela pelo nome e diga: eu vejo você. Eu sinto a sua dor. Você não está mais aqui sozinha. Eu estou aqui e agora. E eu vou cuidar de você. Se você sentir vontade, abraça a sua criança. Sente o calor desse abraço. Deixa ela se sentir bem segura, bem protegida. Deixa ela chorar se ela quiser. Deixa ela sorrir. Deixa ela brincar. Ou apenas ficar em silêncio com você. Mas sente o amor da sua criança. Gostoso esse abraço, né? Agora, eu quero que você imagine que você vai entregar algo para essa criança. Um presente. Eu não sei o que que é. Só você sabe. É um presente simbólico. Um objeto, não sei. Uma palavra de amor. Entregue para ela. Entrega esse presente para ela. E agora, diga assim para ela. Chama ela pelo nome e diz assim: eu te amo. Você é importante para mim. Tudo aquilo que você não teve, eu estou aqui agora para te dar. E observe como ela reage. Sente essa troca de amor entre vocês? Diga a ela que você pode continuar com ela aí agora, mas só que você vai levar ela agora dentro do seu coração. E sempre que ela quiser, ela pode vir te visitar, sempre que ela quiser. Ela é parte de você e ela nunca mais estará sozinha. Agora, vai largando desse abraço, aos pouquinhos, se despede dela com carinho, sinta-se grata por esse encontro, respire fundo e deixa ela ir, vai olhando ela ir embora. Muito bem. Vai mexendo devagarinho o seu corpo, voltando para o agora, mexe o seu dedo dos pés, das mãos. E só quando você se sentir pronto, você pode voltar. E aí? Gostaram? Bom, né? Podem abrir o microfone de vocês, sintam-se à vontade para compartilhar como foi para vocês essa vivência. Quem quer falar? Gostou? Muito bom. Gostoso, né? Muito. Nossa, que sensação de liberdade que deu, de afeto ao mesmo tempo. Muito bom. Parece que eu fui teletransportada. Ai, que gostoso ouvir isso. Muito Pode bom. falar, Cleide. Quer falar, Cleide, como se sentiu? Senti bem aliviada. Foi bom encontrar sua criança? Foi. E você, Neide?
Ai, eu amei. Eu me senti debaixo de um pé de jaca quando eu ia lá para minha casa no Asteirinho da Mata. Ah, que legal. Pode falar, Silvana. Ai, foi muito bom, Angélica. Me senti uma menininha, assim, tipo, lá longe, sabe? Muito gostoso mesmo. Quando você falou da parte lá de conversar com a gente mesmo, né? De chamar a nossa criança, eu lembro que no serviço eu falo assim, calma, relaxa, Silvana, tudo no seu tempo. É isso aí. Quer falar, Angélica? É só abrir o microfone. É que eu Isso. falo, meu marido tá aqui do lado, você não fala nada, sou difícil de falar, mas foi uma sensação muito boa, me arrepiei todinha, como se eu tivesse, como a Neide, fui lá pro Nordeste, na rua, brincando de bola, de elástico. Olha que gostoso. Que legal, gente. Alguém mais quer compartilhar, gente? Eu queria só pedir um favor a vocês, para eu registrar esse momento, eu quero tirar uma foto da minha tela, então aqueles que puderem abrir aí a imagem para mim, tá bom? Para eu guardar de lembrança, e depois eu vou postar lá nos status, se vocês quiserem compartilhar, me marcar, tá bom? Eu vou sorrir. Eu vou só clarear mais a tela aqui do meu... Coisa que aí a imagem fica melhor. Aí, agora sim, ficou mais vivo. Você está em 8 pessoas. Legal. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês. E se alguém ainda quiser falar aí como se sentiu, fica à vontade, tá bom? Olha, depois, no final, se alguém quiser deixar o seu depoimento lá no grupo, como foi, o que vocês sentiram, tá bom? Eu vou ficar muito honrada, viu? Fiquem à vontade. Muito, muito, muito obrigada mesmo por cada um que participou aqui, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.